Quem entendeu, diga amém. Amém. Irmãos, ao estudar o capítulo 7 do livro de Daniel, nós precisamos entender um fato muito importante. Glória a Deus. O capítulo 7, ele explica o capítulo 2. O capítulo 2 do profeta Daniel, com o capítulo 7 há uma similaridade. São quase que idênticos. No capítulo 2, quem tem o sonho é o rei Nabucodonosor. Glória a Deus. E por graça de Deus, Daniel recebe a inspiração, a revelação de noite, como ele diz no capítulo 2. De noite ele e seus amigos vão orar. Daniel e seus 3 amigos vão orar, porque a cabeça deles estava prêmio também. Todos os sábios da Babilônia, e a ordem do rei era urgente que se fosse colocada em prática. Glória a Deus. Já falamos aqui sobre o capítulo 2, não há necessidade de nós voltarmos a detalhar mais alguma coisa, mas quem participou aqui, quem teve estudo, quem não teve estudo, vai lá no YouTube e você vai encontrar no nosso canal o estudo que nós temos aqui no capítulo 2. Mas, amados irmãos, o capítulo 7, quem tem a visão, quem tem o sonho, é Daniel, não é mais o rei Nabucodonosor. E a Bíblia diz que agora Daniel, ele, na noite, ele teve um sonho que foi uma visão de Deus, onde ele vê se erguer 4 animais ferozes. Glória ao nome de Jesus. E aí, irmãos, Daniel, ele precisa de ajuda. Louvado seja Deus. E ele pede ajuda aqui ao anjo. Louvado seja Deus, que certamente está nesta visão de Daniel, que ele dá então a interpretação do sonho, da visão. Veja bem, irmãos, eu falei aqui que o capítulo 2 de Daniel e o capítulo 7, eles são parecidos no sentido espiritual, mas o capítulo 7 ele é mais profundo, ele aprofunda mais a visão, a revelação do capítulo 2, ele expande mais. Louvado seja Deus. Mas, queridos irmãos, também, como nós estamos estudando a revelação bíblica, a escatologia, as profecias de Daniel, nós vamos encontrar também no Apocalipse algo que vai reforçar o que está falado, o que está explicado, revelado no capítulo 7 de Daniel. Então, amados irmãos, é uma aventura, a quem ama a Bíblia, quem se aventura, quem estuda a palavra de Deus, embrenhar-se neste mar da revelação bíblica. Glória seja dada o nome de Jesus. Veja que coisa interessante. No capítulo 7, nós vamos estudar aqui os reinos do mundo. E aqui são colocados 5 reinos que cairão. Louvado seja Deus, ou que caíram, alguns já caíram. Falta a um que vai cair. No capítulo 7 estudamos sobre a queda da Babilônia, da Média Pérsia, que era um império só. 2 reinos que se uniram e formaram um império. A Grécia, Roma e por fim o reino do Anticristo. Por último, se levanta um reino que não vem de baixo, vem de cima, que é o reino de Cristo, que nunca cairá. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vamos começar por parte, irmãos, analisando versículo por versículo. Coloque na tela o versículo 2, o versículo 3, e a igreja vai ler conosco, em nome do Senhor. Vamos lá, 1, 2, 3, todos. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão na noite, e eis que 4 ventos do céu agitavam o mar grande, e 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam no mar. Então veja, irmãos, Daniel ele relata a visão que ele teve.
estava olhando em uma visão noturna, e eis que 4 ventos do céu agitavam o grande mar. O grande mar aqui, irmãos, de conhecimento bíblico, dos orientais, sabe que o grande mar aqui é uma referência ao mar Mediterrâneo. Louvado seja Deus, que é o mar que faz limite com a Terra Santa, com a terra de Israel. Louvado seja Deus. E ele diz que do mar surgiram 4 enormes bestas. Eu estou com uma versão diferente, que é a Peshita, diferente umas das outras. Olha que coisa interessante, irmãos. Por que será, isso é um fato, por que será que quando Deus apresenta os reinos deste mundo, olha para cá, não converse, glória a Jesus, não converse, e jovem para de mascar chiclete, que é coisa feia demais. O crente da igreja mascando chiclete, glória a Deus. Quando eu era novo crente, os pastores desceram no culto com um lenço na mão. Eu não sei se tem alguém aqui antigo da minha idade, e ia até as crianças e jovens, assim, né? Abriu o lenço, estendiam, e ia colocar o chiclete aqui. Irmãos? Glória a Jesus. O Satanás se inventa cada coisa. O tempo não dá glória a Jesus. É verdade. Glória a Deus. Olha, irmãos, glória a Jesus. Olha que coisa, olha para cá. Então o que a gente vê aqui, meus irmãos, glória a Deus, quando Deus revela aos seus servos os reinos do mundo, glória a Jesus, o que é que acontece? Ele sempre mostra uma característica de animais, de bestas, de feras. Observou que coisa interessante isso? Deus não mostra, por exemplo, a Babilônia surgindo como um cordeirinho, não mostra, a Média Pérsia se levantando com um coelhinho, um animal dócil, é assim? Não. Deus sempre apresenta essas nações ímpias, inimigas de Deus, como bestas feras. Porque, amados irmãos, aparentemente, olha a diferença. Quando Nabucodonosor teve a visão no capítulo 2, ele viu, glória a Deus, a Babilônia como a cabeça de ouro. Aí depois a Média Pérsia, o peito e os braços de prata. Aí já diminui o valor, né? E ouro para prata já diminui, não é isso, irmãos? Glória a Deus. O ventre, as coxas de bronze ou cobre, que muda muito, depende muito da versão, aí já diminui mais o valor. E os pés, os tornozelos e os pés de ferro misturado com barro. Então observe, irmãos, a desvalorização dos reinos deste mundo. Glória a Deus. Então, quando eu digo assim, que Deus, quando apresenta, é claro que para Nabucodonosor, Deus não ia apresentar as bestas feras, não ia apresentar dessa forma, porque, irmãos, imagina uma coisa, tem gente que até é crente, que não lê o livro do Apocalipse. Eu já ouvi até que dizer, eu não gosto de ler o Apocalipse, porque mostra aquelas bestas feras, aquele animal. Isso é inocência, ignorância. Como nós explicamos aqui, a linguagem bíblica, existe a linguagem literal, existe a linguagem simbólica e existe a linguagem figurada. Quem perdeu sexta-feira passada, perdeu esta aula. Mas, irmãos, para a gente entender a Bíblia Sagrada, a gente tem que estar no Espírito. Glória a Deus. E deixa eu animar você, irmãos. A Bíblia é o único livro que você lê, e quando você lê, o autor está presente. Aleluia. Você pode comprar os maiores best-sellers dessa terra, de até autores cristãos, Eu sei que tem muitos autores cristãos aqui, que tem gente aqui que lê, que gosta de ler. Eu sei que tem gente que gosta de ler, glória a Deus. Mas cita aí uns autores cristãos bons aí, que vocês gostam de ler. Ciro Sanches de Morte, Max Lucado, C.S. Lewis,
Hernando Dias Lopes, que não é da nossa linhagem, calvinista, mas você tem que saber comer peixe, né? Tem que tirar as espinhas, né? Hernando Dias Lopes e outros da linha calvinista que também são bons escritores. Mas, então, amados irmãos, é dessa forma. Esses homens, eles podem até escrever coisas inspiradas, mas só a Bíblia Sagrada é um livro, e quando você lê, o autor está presente, que é o Espírito Santo, que é Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, no capítulo 7, versículo 2 e 3, os reinos do mundo, eles são apresentados, mas eles estão debaixo da soberania de Deus. Coloca Apocalipse capítulo 11, versículo 15, por favor. Apocalipse 11, 15. Comigo todos, 1, 2, 3. O sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram ao seu nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. Diga amém. Amém. Os reinos do mundo aqui, irmãos, nessa passagem, a gente observa que eles surgiram, né? Eles subiam do mar. Os reinos do mundo surgem do conflito de povos, nações, e línguas, e raças. Eles vêm de baixo. Olha o que diz o versículo aí. Coloca de novo aí no versículo 4, o versículo 3, melhor dizendo. Apocalipse 7, 3. Daniel. Lá, 1, 2, 3. E 4 animais grandes e diferentes uns dos outros subiram do mar. Pronto, aí. Subiu da onde, irmãos? Do mar. O mar é em cima ou embaixo? Embaixo. Os reinos do mundo vêm de baixo. Louvado seja Deus. Mas o reino de Deus vem de onde? De cima. Versículo 13, agora Daniel 7, 13. Vamos ler o que diz. Todos, 13, 7 e 13. 1, 2, 3. Eu estava olhando nas minhas visões à noite, e eis que vinha das nuvens dos céus, como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar a ele. Então vejam aí, irmãos, o reino de Deus vem de cima. Glória a Deus. Versículo 4 agora, capítulo 7, versículo 4 de Daniel. Em nome do Senhor. Vamos lá? Todos. 1, 2, 3. O primeiro era como um leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e pôs-se em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Olha, irmãos, aqui nós vemos a Babilônia. Babilônia é apresentada como um leão com asas. Irmãos, asas que foram arrancadas. Asas aqui fala da arrogância. A Babilônia começou a voar muito alto. E Deus disse: agora eu vou arrancar as asas de Babilônia. Glória a Jesus. E aí é apresentado, meus irmãos, aqui, né? Foi levantado eu vi que arrancaram suas asas, e foi levantada do solo. Depois ficou erguida sobre suas patas, como um homem, e um coração de homem lhe foi dado. Essa questão de arrancar as asas é uma referência a Nabucodonosor, quando ele foi tirado a sua racionalidade, e ele foi pastar como animais. Aí Deus colocou sobre ele esta humilhação, mas depois diz que voltou à lucidez. E quando voltou à lucidez, ele reconheceu que só Deus reina. Aleluia, glória a Jesus. E a Bíblia diz que foi-lhe restituído o reino mais
33. Glória a Deus. Isso está em Daniel, nós não vamos ler, mas está registrado em Daniel, capítulo 4, versículo 32, versículo 36 e 37. Se você puder, você pode anotar aí nessa parte aí do versículo 4. Glória a Deus. Agora vamos para o versículo 5. Vamos falar agora do Império Medo-Persa. Versículo 5 na tela, por favor. Podem ler todos? Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas, entre os seus dentes, e foi dito assim: levanta-te, devora muita carne. Bom, meus irmãos, o segundo animal que é apresentado aqui é uma referência à Média Pérsia, que foi, na verdade, como eu falei, 2 nações antigas que existiram, só que uma se sobressai à outra, porque a Bíblia diz que se levantou por um lado mais alto que o outro, uma referência à Pérsia. Glória a Deus. Nós temos uma referência bíblica aí a Ciro, o rei da Pérsia, que foi aquele que autorizou os cativos de Judá voltarem para reconstruir a sua nacionalidade. Mas a Bíblia fala, lá no capítulo 54 de Isaías, glória a Deus, e capítulo 43, se eu não me engano, o profeta Isaías, usado por Deus, trata Ciro como ungido. A Ciro meu ungido, olha irmãos, antes de Ciro nascer, segundo diz os estudiosos, cerca de 500 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías já profetizava que ele seria um instrumento de Deus para a libertação do povo de Israel, do povo de Deus que estava no cativeiro. Glória a Deus para sempre. Então, amados irmãos, isso se cumpriu meticulosamente no ano 444 a.C., quando Ciro autorizou os judeus retornarem para Jerusalém, para sua terra Judá, e restaurar, construir o templo de Deus e restaurar a cidade. Louvado seja Deus. Isso aí é um marco profético, porque lá quando chegarmos no capítulo 9, nós vamos falar sobre essa data muito importante no calendário profético. Glória a Deus. Então no capítulo 5, a Média é apresentada como um urso que tem 3 costelas na boca. É um animal terrível, porque é dado ordem para que ele devore muita carne. Irmãos, esse império da Pérsia, aqui essas 3 costelas é referência a 3 nações conquistadas pela Pérsia: a Lídia, o Egito e a Babilônia. Louvado seja Deus. Vamos para o versículo 6 agora, meus irmãos. Versículo 6, todos, 1, 2, 3. Depois disto, eu continuei olhando, e eis aqui o outro, semelhante a um cavalo, que tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha, irmãos, que coisa interessante. Aqui nós temos uma referência ao Império da Grécia, ou Macedônia, o Império Macedônio. Esse império, irmãos, é apresentado como outra fera, um leopardo. Irmãos, olha que coisa interessante aqui, para a gente observar. Observe que o primeiro império, que foi Babilônia, era um leão, chamado o Reino dos Animais. Depois vem o urso, que é um animal bem feroz, mas que não é semelhante ao leão. Aí depois vem, irmãos, outro animal, que é o leopardo. O leopardo, na verdade, ele é bem inferior ao leão e ao urso. Ele não se compara na força, na ferocidade, mas é um animal que causa muito estrago. Ele é comparado à nossa onça, só que a onça é maior um pouco, a semelhança das listas, das manchas, com a nossa onça. Só que, irmãos, o leopardo ele causa muito estrago. Eu não sei se vocês acompanham noticiário na Índia, Bangladesh, aquela região da Ásia, mas é um animal que causa muito estrago, não só a seres humanos,
mas aos animais também. E nós vemos aqui que esse leopardo, que é a Grécia, ele tem, o detalhe desse animal, ele tinha 4 asas. 4 asas, quer dizer, ele tinha mais do que o leão, só tinha 2. Aqui fala da velocidade, irmãos. O Império Grego, que se levantou sob a liderança de Carlos Magno, o Alexandre Magno, o Alexandre o Grande, ele foi um dos dominadores que dominou o mundo com mais rapidez. Em 10 anos, dentro de 10 anos, Alexandre, ele já era o soberano do mundo. Ele expandiu o seu reino até a Índia. Então, amados irmãos, nós observamos a velocidade. Por quê? Aqui fala, irmãos, das 4 cabeças desse leopardo. Essas 4 cabeças falam dos 4 generais que ele tinha no seu reinado. E quando Alexandre o Grande, ele morre, e o seu império foi dividido para esses 4 generais. Os 4 generais foram Cassandro, que se tornou o rei da Macedônia; Ptolomeu se tornou o rei do Egito; Lisímaco, que foi o rei da Ásia Menor; e por último Seleuco, que foi o rei da Síria. Então, amados irmãos, nós vamos no próximo capítulo falar um pouco sobre esses 2 reis aqui, especialmente sobre o da Síria, que vai se levantar, que ainda foi profetizado, foi ser levantado nos dias bíblicos ainda. Vamos para o versículo 7 agora, irmãos. Versículo 7, todos. Depois disto, aqui fala de 10 pontas, ou 10 chifres. Daqui a pouco ele vai fazer uma comparação profética, tanto em Daniel como em Apocalipse, sobre essas 10 pontas, esses 10 chifres, que são referência, louvado seja Deus, a reinos, a governos que vão se levantar. Mas aqui Daniel vê um animal terrível, espantoso e muito forte. Diz a Bíblia que a sua aparência era terrível, e tinha grandes dentes de ferro, que devorou, despedaçou e pisoteou os restos com as suas patas. E diz que era diferente de todas as bestas que procederam de baixo. Olha, irmãos, isso aqui é uma descrição do Império de Roma. O Império Grego foi sucedido por Roma. Depois que o Império Grego, que Alexandre o Grande morreu, os seus próprios generais, os 4 generais de Alexandre, começou a brigar entre si. E isso permitiu que o Império Romano, que já estava se acendendo, ele crescesse em cima da fraqueza do outro. Olha, irmãos, há um fato interessante aqui. Isso é fato em todos os impérios, em todos os reinos, governos. Glória a Deus. Em todas as instituições, quando um rei, um governo, uma instituição quebra, cai, fracassa, isso acontece porque ele começou a se enfraquecer por poder. Questão administrativa, divisão, briga por poder. Louvado seja Deus. Então esses reinos, como nós lemos aqui no capítulo introdutório, no capítulo 7, versículo 2 e 3, surgem do conflito dos povos, entre eles mesmos, eles começam a digladiar, e aí surge o Império Romano, o Império de Roma, como uma fera indescritível. A Bíblia diz aqui, irmãos, que este animal, não há descrição, diz que é espantoso,
ele vai abrir as portas para o anticristo, que aqui se refere, o versículo de número 7, fala de 10 chifres. Mas vamos ler o versículo 8 agora. Bota o 8 aí. Nabucodonosor, no capítulo 2, aqui uma referência ao ferro misturado com barro, as pernas, ferro misturado com barro. Mas olha que coisa interessante, né? Diz a Bíblia, na visão que Nabucodonosor teve, e Daniel interpreta, que de cima desce uma pedra cortada sem mãos e bate nos pés da estátua. A estátua cai, se desmantela, se esfarela, mas aquela pedra que derrubou a estátua cresce, começa a crescer, se torna uma montanha, e diz a Bíblia, na profecia, na visão de Daniel, que aquela pedra cresce e se torna uma montanha que enche toda a terra. Aí é uma referência, glória a Deus, ao reino de Deus. E Daniel, ele vai explicar, meus irmãos, louvado seja Deus, explicar que aquela pedra é uma referência ao reino de Deus. No capítulo 2, versículo 44 de Daniel, coloca aí o capítulo 2, versículo 44, Daniel interpreta e dá uma referência a esse reino como o reino de Cristo. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo. Então, amados irmãos, aqui agora Daniel, no capítulo 7, ele vê esse animal espantoso, e no versículo 8, ele continua dizendo: eu estava refletindo a respeito do chifre, das pontas, das 10 pontas, que ele vê nesse animal espantoso, quando surgiu dentre eles um pequeno chifre, ou a pequena ponta, e quando essa pequena ponta surge, 3 pontas são marcadas. Preste atenção aqui, não converse, preste atenção aqui, porque aqui tem sentido espiritual. Glória a Deus. Olha, irmãos, quando o anticristo, a pequena ponta, se levantar, glória a Deus, 3 reinos vão cair, serão arrancados. Louvado seja Deus. E amados irmãos, a descrição dessa pequena ponta diz que havia olhos semelhantes a olhos humanos, e a sua boca falava arrogantemente. Glória seja dada no nome de Jesus. Essa ponta pequena tem olhos, aqui fala de controle total. Ninguém escapa. Nós estamos vivendo uma época, irmãos, de todo canto hoje tem câmeras. Você já observou? Em todo canto. E com o avanço da tecnologia, da internet, hoje nos aeroportos, pasmem vocês, nos aeroportos do mundo, nos grandes centros do mundo, existem empresas que trabalham para fazer reconhecimento. Isso não é mais, irmãos, questão, eu vi isso no filme, CT. Não, isso já é uma realidade o mundo já caminha para isso. A Bíblia diz que quando o Filho do Homem voltar, Jesus voltar, todo olho, irmãos, isso aqui, irmãos, a tecnologia vai facilitar isso, vai permitir isso tudo. Você está vendo aí esse evento esportivo que está acontecendo? O mundo todo está assistindo os detalhes. Eu estava, essa semana que passou, eu vi uma notícia, um noticiário, que descobriram um político aqui no Brasil que estava, quando eu faço esse aumento assim, de tonalidade, é para que você acorde. Aleluia.
Tem gente que dá café para ele. Eu mandar uma garrafa de café, deixar aqui, e tem que começar a cultivar, eu vou mandar dar café. Glória. Irmãos, o que é interessante é isso, irmãos. Irmão, porque se eu estivesse aqui pregando aqui, ninguém está dormindo, né? Mas quando é para ensinar, aí que passou o dia trabalhando, né? Aí fica meditando, não é dormindo não, né? Glória a Jesus. Então, amados irmãos, quando a gente lê da Bíblia esse fato tão boliviano, a gente sabe, irmãos. A tecnologia vai divulgar, glória a Deus. Bendito seja Deus. Então, continuando, irmãos, a Bíblia diz que esta pequena ponta tinha uma boca grande, falava coisas grandiosas. Vamos examinar, versículo 8, diz que falava coisas arrogantes. Aqui a versão Vestita diz, falava arrogantemente. Vamos, versículo 11 agora, vamos ao versículo 11, capítulo 7, versículo 11, diz aqui, irmãos, isso mesmo. Não é isso não. Versículo 20. Versículo 20. Versículo 20 diz que. Sobe mais. Sobe mais. Diz que falava grandes coisas. Né? Versículo 20. Diz que essa ponta pequena fala grandes coisas. Versículo 25 agora. Versículo 25. Diz o quê? Proferirá palavras contra o Altíssimo. Versículo 26 agora. 26. Muito bem, agora coloca Apocalipse capítulo 13, do versículo 4 ao 8, nós vamos observar, louvado seja Deus, que essa ponta pequena tem uma referência ao anticristo, bendito seja Deus, as coisas que essa personagem, ela vai fazer. Versículo 4, todos, 1, 2, 3. E adoraram seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi dada uma boca para proferir grandes coisas nas letras, e Deus se poder para agir por 42 vezes. E abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Até o versículo 6. Olha, irmãos, observe aqui a besta que sobe do mar, a referência ao anticristo. Diz que ela fala coisa arrogantemente, versículo 5, e blasfemava. Então, quando Daniel vê essa ponta pequena, com uma boca que fala palavras arrogantes, ele está se referindo ao anticristo. Bendito seja Deus. Você pode anotar aí no seu livro, na sua Bíblia, também no seu estudo, também o versículo 8, versículo 21 do capítulo 7 de Daniel, e você vai observar aqui a intenção dessa personagem. Coloca aí 2 Tessalonicenses capítulo 2, nós vamos ver uma referência também a esse personagem, Mas nos suplicamos, meus irmãos, acerca da vida de nosso Senhor Jesus e a respeito da nossa reunião com Ele, que não vos demovais facilmente em vossos pensamentos, nem vos alarmais com palavras, nem por espírito, nem por carta, como se fosse nossa, no sentido de que o dia de nosso Senhor já tenha chegado. Ninguém vos engane de nenhum modo, porque certamente não virá sem que venha primeiro a desobediência. Versículo 3 aí, como é que diz?
antes que venha apostasia, né? E seja manifestado o homem do pecado, o filho da perdição. O versículo 4 diz: o qual se opõe e se enaltece contra tudo que seja chamado Deus, e objeto de culto, de maneira que se estabelecerá até mesmo no templo de Deus como Deus, e mostrará a si mesmo como se fosse Deus. Meus irmãos, os irmãos podem deixar a nota aí, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo de 1 a 10, uma referência ao surgimento do anticristo. Glória a Deus. Nós queremos mostrar aqui para vocês, meus irmãos, glória a Deus, um paralelismo entre Daniel capítulo 7, versículo 13. No capítulo 7, louvado seja Deus, o quarto animal que sai do mar, ele tem 10 chifres. Isso está no versículo 7 de Daniel, capítulo 7, versículo 7. O chifre pequeno, com boca, fala grandiosamente, versículo 8, já lemos. O pequeno chifre fala palavras contra o Altíssimo, versículo 25. O pequeno chifre destruirá os santos do Altíssimo, versículo 25. A duração do domínio desse pequeno chifre é de um tempo, e tempos e metade de um tempo. Essa referência aqui é a grande tribulação, que são 42 meses ou 1260 dias, corresponde a 3 anos e meio. Então, amados irmãos, o que nós estamos entendendo aqui é que Deus, ele já avisava, a profecia bíblica já dava sinais. É lógico que Daniel e os seus contemporâneos judeus, eles não tinham a informação que nós temos hoje da profecia. Glória a Deus. É claro que ele não sabia a que se referia essa pequena ponta, né, que falava grandes coisas, que tinha muitos olhos. Mas hoje nós temos, porque a Bíblia explica a própria Bíblia. Louvado seja Deus. Agora veja a visão de João em Apocalipse capítulo 13. No versículo 1, a besta que surge do mar é o anticristo, tem 10 chifres. A besta foi dada boca que falasse coisas grandes e blasfêmias. No capítulo 3 de Apocalipse, versículo 5. No versículo 6, a besta abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. No versículo 7, a besta foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. No versículo 5 ainda, a besta tem poder durante 42 meses. Glória a Deus. Agora, irmãos, nós vamos encerrar, e nesse encerramento, nós queremos falar sobre o reino que não findará, o reino de Cristo. Glória a Deus. São apresentados aqui o ancião de dias e o filho do homem. No versículo 9 a 12, nós observamos aqui em Daniel, capítulo 9, capítulo 7, versículo 9 a 12, onde aparece, eu estava olhando e eis que foram colocados tronos. Diga tronos. Observe que está no plural, tronos. Glória a Deus. E quem se assenta nesse trono? Um desses tronos, o ancião de dias. Quem é esse ancião de dias? Aqui uma referência a Deus Pai. Glória a Deus. Olha, irmãos, cuidado, viu? Cuidado quando for estudar as profecias. Você vai lá no YouTube, você vê tanta gente, especialmente os adventistas, certo? E eu estava hoje procurando e vendo o que muitos falavam sobre esse capítulo 7. E chega um desses autores, não sei qual é a igreja, que ele fala do ancião de dias como se fosse Jesus Cristo. Não é. O ancião de dias é uma referência a Deus Pai. Por quê, irmãos? Lá na frente, no versículo 13, você vai ver: eu estava olhando sobre as nuvens do céu, vinha como um filho do homem, e chegou e foi até o ancião de dias que estava no trono. Glória a Deus, foi conduzido. E o ancião de dias lhe otorgou o domínio, a glória e o reino, para que todos os povos, nações o servissem. Meus irmãos, a quem foi que Deus
meus irmãos. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa aqui. Deus mostrou para Daniel, nosso Deus, o Deus Pai, sentado no trono. Jesus é o Filho do Homem, irmãos. É ou não é? Glória a Deus. E a Bíblia diz que ele veio nas nuvens. Glória a Deus. Aqui uma referência a Jesus vem em glória nas nuvens. E ele recebe do Pai autoridade para reinar sobre tudo. Uma referência ao milênio. Diga glória a Jesus. Aleluia. Irmãos amados, que coisa maravilhosa. Louvado seja Deus. 5 verdades aqui para concluir sobre o reino de Cristo. Primeiro, o reino de Jesus já está presente, só não está na sua plenitude. Glória a Deus. Daniel, no capítulo 7, versículo 13 e 14, mostra Jesus recebendo, glória a Deus, seu domínio será um domínio eterno e nunca deixará de existir, e seu reino não será destruído. Diga glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. O reino de Deus já está presente, o reino de Cristo, mas ainda não está em sua totalidade. Ele ainda não recebeu de Deus Pai todo o domínio. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. O seu reino também será universal, meus irmãos. Está no versículo 4. Coloca aí, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11. Em nome de Jesus. Glória a 11. Todos comigo, por favor. 1, 2, 3. Foi ele que disse, quando ressuscitou, ele dado todo o poder nos céus e na terra. Esse reino será eterno, irmãos. Já está revelado aqui, não passará, não cairá. Já lemos aqui em Daniel capítulo 2, versículo 44. Louvado seja Deus. Esse reino de Jesus prevalecerá sobre todos os reinos do mundo. Capítulo 7, Daniel, versículo 26 e 27. Diz aqui, então lhe foram otorgados o domínio, a grandeza, o reino sobre o céu, ao povo santo do Altíssimo. Seu reino é um reino eterno, e todos os domínios lhe seguirão e obedecerão. Até aqui o fim do assunto. Quanto a mim, Daniel, eu me achava muito turbado. Glória a Deus. O juiz se assentará e seu domínio será tomado dele para o exterminar e para destruir até o fim do reino. Versículo 26. Glória ao nome de Jesus. Agora tem outro fato importante. Se coloque em pé, por favor. O reino de Cristo será compartilhado com os santos. Quem é santo aqui? A referência aos santos aqui é a igreja, é o povo de Deus. No capítulo 7, versículo 18, os santos do Altíssimo receberão o reino e tomarão posse do reino eternamente para sempre e sempre. Glória a Deus. No versículo 22, até que chegou o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E chegado o tempo, os santos possuíram o reino. Diga, os santos possuíram o reino. Amados irmãos, glória a Deus. Isso aqui é a profecia, é a promessa de Deus para o seu povo. Vamos agradecer a Deus. Presbítero Adão, ora.